Alguns dias após a sua aproximação máxima, cada vez mais pessoas conseguiam avistar o 3I Atlas claramente no lado oposto ao Sol. Com o passar dos dias, o 3I Atlas tornou-se ainda mais visível, e alguns observatórios captaram imagens verdadeiramente deslumbrantes. Vejam esta nova imagem do 3I Atlas, captada a 10 de novembro de 2025. O que os cientistas notaram aqui é verdadeiramente fascinante. Observaram estruturas de jatos complexas a irromper de perto do objeto. Novos dados mostram agora que o 3I Atlas desenvolveu uma longa cauda, tal como previsto anteriormente. No entanto, o que surpreende é que também tem outra cauda virada para o Sol. Algo completamente inesperado. Exibiu múltiplos jatos que se estendem por quase 1 milhão de quilômetros na direção do Sol e por cerca de 3 milhões de quilômetros na direção oposta. Essa é uma distância enorme, muito maior do que o que costumamos ver em qualquer cometa. Após analisar todos os novos dados, os cientistas perceberam que algo muito invulgar aconteceu ao 3I Atlas quando este passou mais perto do Sol, no seu periélio. E aqui está o mais estranho. Ao estudar os jatos, os cientistas calcularam que o 3I Atlas deve ter perdido cerca de 16% da sua massa total durante a sua aproximação máxima. Isso é uma quantidade enorme de material para um objeto tão pequeno perder. Mas depois surgiu o verdadeiro enigma. À distância do seu periélio, o Sol estava a fornecer cerca de 700 joules de energia por metro quadrado a cada segundo à superfície do objeto. Com base nisso, os investigadores estimaram que o 3I Atlas teria necessitado de uma área de superfície de absorção superior a 1.600 quilômetros quadrados para perder tanta massa no curto período em que esteve perto do Sol. E isto sugere que o 3I Atlas deveria ter cerca de 23 quilômetros de diâmetro. Mas, anteriormente, observações do telescópio espacial Hubble já tinham confirmado que o diâmetro real do objeto é de apenas cerca de 5,66 quilômetros. Então, a grande questão agora é: se é tão pequeno, como absorveu energia suficiente do Sol para evaporar tanto material? O que realmente aconteceu a este objeto interestelar perto do Sol? Ora bem, segundo o professor Avi Loeb, poderá haver uma explicação. Ele sugeriu que o 3I Atlas poderá ter aumentado a sua área de superfície durante o periélio. E se for um cometa natural, há realmente apenas uma forma de isso acontecer: através da desintegração. Por outras palavras, o brilho dramático e a perda de massa que vimos perto do Sol poderão ser, na verdade, evidências de que o 3I Atlas se desfez. Se fragmentasse em pedaços mais pequenos, isso aumentaria grandemente a sua área de superfície total, permitindo-lhe libertar mais material e energia. Com base nos cálculos, teria necessitado de se quebrar em pelo menos 16 pedaços, ou possivelmente mais, para corresponder à perda de massa observada. Isso significaria que o 3I Atlas literalmente explodiu perto do Sol. E o que estamos a ver agora pode muito bem ser o rescaldo daquela explosão cósmica, os fogos de artifício de um cometa desfeito. Se o cometa Atlas for, de facto, um cometa natural, esta nova imagem sugere fortemente que ele foi destruído pelo calor intenso do Sol durante a sua passagem mais próxima. E os cientistas acreditam que, nas próximas semanas, as forças de maré do Sol, a sua imensa atração gravitacional, continuarão a separar ainda mais esses fragmentos. Os astrônomos já observaram este fenômeno com vários cometas. Por exemplo, o cometa Shoemaker-Levy 9, que se partiu em múltiplas peças antes de colidir com Júpiter em 1994. Anteriormente, quando o cometa Atlas mostrou uma aceleração não gravitacional perto do seu periélio, os cientistas tentaram explicá-lo de uma forma simples. Pensaram que, talvez, à medida que o objeto se aproximava do Sol, a intensa radiação solar o fizesse libertar uma enorme quantidade de gás.
E essa desgaseificação repentina poderia ter lhe dado um impulso extra, fazendo-o mover-se mais rápido do que o esperado. Com base nessa ideia, Low previu algo interessante. Isso significa que, quando olharmos para o cometa Atlas depois de ele reaparecer de trás do Sol, e isso deverá acontecer dentro de uma semana ou duas, se for um cometa natural, deveremos mesmo ver uma nuvem de gás massiva e muito brilhante à sua volta. Se não virmos isso, a questão é o que o impulsionou. E não há como fugir à questão, de uma forma ou de outra. Mas quando os cientistas realmente observaram a imagem pós-periélio, não viram aquela grande nuvem de todo. Na verdade, o cometa Atlas parecia quase o mesmo de antes de se aproximar do Sol. Nenhuma nuvem de gás espessa. Nada que mostrasse sinais de perda massiva de material. Esta mudança inusitada sugere que o cometa Atlas poderá ter se desintegrado parcialmente quando passou perto do Sol. Mas espere lá. Esta nova possibilidade levanta uma questão ainda maior. Poderá o cometa Atlas ser algo mais do que apenas um cometa? O professor Aviloa salientou que é improvável que seja uma mera coincidência que o cometa Atlas se esteja a comportar exatamente como uma nave espacial à medida que se aproxima da Terra. Ele sugeriu que o cometa Atlas poderá não ser um objeto natural de todo, mas sim uma nave espacial de uma outra civilização. Segundo ele, este viajante interestelar poderia ser capaz de libertar muitas sondas enquanto passa pelo nosso sistema solar. Ainda segundo ele, se o objeto realmente se partiu perto do Sol, os fragmentos desintegrados poderiam em breve separar-se completamente, e algumas dessas peças poderiam até seguir em direção à Terra, de forma semelhante a uma nave-mãe a libertar muitas sondas. Bem, há duas possibilidades. Se for um objeto tecnológico, então pode libertar alguns outros objetos que cheguem aos planetas e ele continuará o seu curso. O professor Aviloa afirma que os jatos longos observados em torno do Três Olhos Atlas parecem ser mais um projeto estruturado do que apenas um comportamento natural aleatório. Low explicou que propulsores tecnológicos, ao contrário da atividade natural de um cometa, exigem muito menos perda de massa para produzir o tipo de jatos poderosos vistos em torno do Três Olhos Atlas. Por exemplo, foguetes químicos expelem gás a velocidades de cerca de 3 a 5 km por segundo, o que é quase 10 vezes mais rápido do que a velocidade máxima dos gases libertados naturalmente da superfície de um cometa pela luz solar. Por outras palavras, se o Três Olhos Atlas estivesse realmente a usar alguma forma de propulsão tecnológica, poderia explicar facilmente todas as observações, como o brilho súbito e intenso, a aceleração não gravitacional e os jatos de 1 milhão de quilômetros de comprimento à sua volta. Neste momento, o Três Olhos Atlas está a afastar-se do Sol. E, à medida que continua a viajar para o exterior, a sua velocidade deveria diminuir gradualmente porque a gravidade do Sol o está agora a puxar na direção oposta. No entanto, com todo o comportamento estranho e as anomalias que vimos até agora, o Três Olhos Atlas está agora a aproximar-se da Terra mais do que nunca. É por isso que é importante para os cientistas observá-lo cuidadosamente e continuar a monitorizá-lo para ver se este objeto se pode ter desfeito ou mostrado quaisquer sinais de fragmentação à medida que se move pelo espaço. Mesmo que o Três Olhos Atlas seja um cometa natural, ainda precisamos de vigiar de perto para garantir que nenhum dos possíveis fragmentos ou detritos se dirige à Terra. Além disso, o material da superfície do Três Olhos Atlas é completamente diferente de tudo o que vemos nos cometas normais. Observações anteriores mostraram que, quando o Três Olhos Atlas entrou pela primeira vez no nosso sistema solar, a sua superfície parecia invulgar. A camada exterior parecia ser feita de um material diferente, em comparação com a parte interior. Isto levanta uma questão intrigante. Será que este revestimento se formou naturalmente ao longo da sua jornada de 1.000 milhões de anos pelo espaço interestelar? Ou poderia ser de origem artificial? Por outro lado,
Cientistas e astrônomos de todo o mundo estão agora a instar a NASA a divulgar as imagens de alta resolução do Três Olhos Atlas, que terão sido capturadas pela Mars Reconnaissance Orbiter, quando o objeto passou perto de Marte, com a paralisação da NASA prevista para terminar em breve. Os investigadores aguardam ansiosamente para ver essas imagens. E muitos estão a questionar-se o que a NASA poderá estar a manter em segredo sobre este misterioso visitante interestelar. Música